Os caminhoneiros de todo o Brasil anunciaram que a categoria fará uma paralisação nacional nesta quinta-feira. O aviso foi dado pelo desembargador aposentado Sebastião Coelho e Chicão Caminhoneiro, que representa a União Brasileira dos Profissionais. Os líderes afirmam que pretendem ingressar com uma ação para respaldar juridicamente a greve, que tem como pautas anistia para Jair Bolsonaro e outros presos do dia 8 de janeiro, além de melhorias nas condições de trabalho da categoria. Enfim, chamar os nossos comentaristas para entender melhor dessa possibilidade. Deixa eu receber a Rede Jovem Pan, as notícias importantes do dia e o anúncio que foi feito por categorias de caminhoneiros, né? Possibilidade de uma grande greve ou uma paralisação nacional a partir de amanhã. Começar essa com Luiz Felipe Dávila. Possivelmente o Dávila acompanhou o noticiário e essas possibilidades, né, Dávila? Porque há inclusive divergência dentro dos movimentos dos caminhoneiros, né? Enquanto alguns falam que haverá essa paralisação nacional, outros dizem não, isso é muito setorizado, nós aqui continuaremos trabalhando. Vi vários vídeos nesse sentido. O que a gente pode esperar? Pode esperar que vai ser um fracasso, porque quando você começa o movimento de uma greve geral, não está coordenado com os movimentos. Muitos dos movimentos dizem, a gente não teve assembleia, ninguém convocou aqui, ninguém colocou em votação a questão. É óbvio que não vai sair greve nenhuma de grande impacto. Essa história de anunciar uma coisa antes de articular internamente, dá nisso, dá um tiro na água. Então, eu acredito que essa greve vai ser um fracasso total, porque não existe o apoio dos principais sindicatos e organizações dos caminhoneiros. Esse é o ponto. Isso parece que foi uma atitude de pequenos grupos tentando mobilizar as pessoas em torno disso. Então, eu acho muito difícil. E outra que as reivindicações são muito vazias, né? Melhorias de condição, aquela coisa muito genérica demais. Então, eu vejo que é muito difícil uma greve dessa prosperar. Pois é, eu tenho visto algumas manifestações por meio da imprensa, redes sociais, mas assim, como disse o Dávila, são manifestações setorizadas, né? Há grupos, ou pelo menos representantes de grupos, que dizem, por aqui tudo normal, vamos seguir trabalhando. Afinal, né, Mota? Final de ano, né? Fico imaginando que é o momento também para os caminhoneiros autônomos levantarem um dinheiro, né? Caniato, eu sou muito desconfiado com essas informações. Isso me parece uma coisa sem nenhum sentido. São dois conjuntos de reivindicações que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma coisa é você fazer uma greve com um objetivo político, humanitário, de justiça. Outra é você lutar por melhores condições para a sua categoria. Eu não vejo como é que você possa fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E olha, eu nem sei mais se no Brasil ainda é permitido você fazer greve por motivos políticos. É melhor fazer uma verificação antes, para ver qual é a lei que está vigente hoje. Interessante isso que o Mota destacou, porque também pode ser isso, né? Divulgam que haverá uma paralisação, depois não dá certo e apontam, foi um fracasso. Tem também aquela história da operação de bandeira falsa, né, delegado Palumbo? Não pode fazer essa manifestação lá em Brasília, né? Senão corre-se o risco aí de não dar bom. Eu não sei, viu? Tenho minhas dúvidas se vai funcionar ou não. Eu sei que a única manifestação que funcionou realmente no Brasil foi a dos caminhoneiros, quando eles resolveram parar tudo, que ficou um desespero para ter gasolina, para ter alimentação. Ali a gente viu a força de uma manifestação. Mas, como o Dávila falou, se já começou não tendo aí o consenso entre os representantes da categoria, tenho lá minhas dúvidas se não vai ser um fracasso. Afinal de contas, eles param, quem é que paga a conta? Só levar dinheiro para casa. A vida do caminhoneiro não é fácil. Tem um primo caminhoneiro, é sofrido. É pedágio, que eu até perguntei, né? Como é que vocês conseguem pagar pedágio desse jeito aí, com tantos eixos assim? A gente se vira. Literalmente a gente vai se virando. Diesel caro. Eu sou de uma época que o diesel era mais barato que a gasolina, e quem tinha um carro a diesel era uma pessoa rica. Hoje não, hoje conseguiu inverter a situação, né? Então a vida do caminhoneiro não é fácil. Agora, eu não sei se uma greve que já começa
com um dissenso entre os representantes das categorias, falando, não, eu não vou fazer, a nossa categoria vai fazer, não vamos avisar, não teve Assembleia, não teve nada, vai dar muito certo, não. Eu sei que se eles resolverem parar, realmente eles conseguem e têm o poder de parar o Brasil. Pois é, importante lembrar a nossa audiência, passamos por uma situação dessa não faz tanto tempo, 2018, né, uma paralisação durou 10 dias, vimos falta de alimentos, combustíveis em várias regiões do Brasil, como bem lembrou o delegado Palumbo, e segundo algumas lideranças, essa greve deve causar transtornos e tem como maior adesão os estados de São Paulo e Mato Grosso até agora. Enfim, amanhã aconteceria essa paralisação. Vamos ficar atentos para entender exatamente qual vai ser a dinâmica dessa paralisação. Mas, Dávila, assim, é preciso também considerar aspectos políticos, interesses que estariam em jogo. Você menciona uma pauta vazia. A situação que envolve a detenção de Jair Bolsonaro ou a insatisfação, por exemplo, com o PL da anistia, isso motivaria caminhoneiros de todo o Brasil a pararem, deixarem de ganhar o seu dinheiro, enfim, ou lhe parece talvez até uma pegadinha de grupos contrários? Parece que não cheira bem mesmo, né? Não cheira bem. E hoje o brasileiro está vacinado. Ninguém quer ter o destino dos manifestantes do 8 de janeiro. Então, ninguém vai se meter a besta, fazer manifestação política nesse sentido hoje. Então, isso é correr risco de vida. E mostra aí como é que acontece. Não tem devido processo legal, não tem direito à ampla defesa, não tem individualização de pena, o fórum é errado, tudo errado. Então, assim, é bom ter cuidado num Brasil onde a lei não vale mais. O que vale é a interpretação das autoridades. É algo muito arriscado fazer uma greve política no Brasil de hoje. Pois é, tem várias manifestações de pessoas, algumas acreditam que vai acontecer algum tipo de paralisação, outros não, mas é preciso lembrar também que durante aquela paralisação, multas altíssimas foram aplicadas, né? Então eu me lembro que vários caminhoneiros acabaram recebendo multas na casa das dezenas de milhares de reais e até teve um projeto de lei para anistiar parte das multas porque muitos não conseguiam pagar, imagina. É como se você desse o caminhão para pagar a multa. Enfim, mas diante disso, como as lideranças políticas devem se comportar, hein, Mota? A gente viu o deputado em Brasília, uma hora dizendo, não, acho que não vai ter nada, depois ele se manifestou, parece que vai ter paralisação. A classe política deve assumir uma posição, deve tentar desmobilizar esse tipo de organização, enfim, ainda que não seja uma passeata ou um movimento que abarque todos os estados, talvez setorizado, interior do país, enfim, como as lideranças devem se posicionar? Cada uma deve fazer a sua análise da situação e verificar se isso faz algum sentido. Pelas informações que a gente tem aqui, me parece que não faz sentido nenhum. Não é porque uma coisa é justa que ela é aconselhável. Não é porque você defende uma causa correta que uma determinada ação é viável. Então, o Brasil de hoje desafia decisões imprudentes. Há inúmeras formas de se lutar pela volta da justiça, da liberdade e da democracia para um lugar onde essas coisas sumiram. Mas é muito importante não fazer nada que possa piorar a situação. E também há muitas maneiras de piorar a situação. Jean Fedrizi, Mato Grosso não para com certeza. Associação Comunitária Social. A greve pode ser feita sem os caminhoneiros saírem das empresas. Entendi. Querendo dizer que os caminhoneiros não atrapalhariam o fluxo das pessoas nas estradas. Eles simplesmente optariam em não sair das fábricas, né, dos centros de distribuição. Enfim, vamos acompanhar naturalmente qualquer informação que tivermos. A gente vai trazer aqui na Jovem Pan cobertura caso aconteça esse tipo de paralisação.